Excelente semana para você, torcedor, torcedora do Tricolor Paulista que acompanha o canal SPFC TV Léo Jesus. Vamos falar de uma derrota do Tricolor. Que novidade, né? O São Paulo decepciona de novo. Vamos analisar essa partida e, mais importante do que ela, o futuro do São Paulo. Hoje a gente vai fazer uma análise da partida muito em trocadilhos com a entrevista coletiva do Rogério Ceni. Vamos destacar alguns pontos que o Rogério falou que tem muito a ver com o jogo e também com o futuro do clube. O Rogério falou até na questão de que ele compraria o São Paulo se tivesse dinheiro. E vamos falar especialmente aí o que está acontecendo com a questão do Bustos, do Galopo, do Ferrarese. O Rogério Ceni está insatisfeito com eles. Qual que é a parada? Ceni fica, Ceni vai. Bastante coisa para a gente discutir depois do tic-tac. Começando a falar sobre a partida, o time de pipoqueiros concluiu sua especialidade com sucesso. Pipocada de novo, o São Paulo perde no Morumbi para o Botafogo. Era um jogo de decisão. Pra que vai falar para esses caras que é jogo de decisão? O que eles fazem em decisão? Pipocam. 1 a 0 Botafogo, em um jogo que caiu um torpedo lá de chuva no Morumbi, que eu só lamento não pelos jogadores, por mais de 20 mil São Paulinos, 21 mil São Paulinos mais ou menos, que lá estiveram tentando apoiar, protestando para que o São Paulo esteja melhor, mas infelizmente não depende de nós torcedores, pelo menos não tudo, depende muito de quem está em campo, e quem está em campo é um bando de bunda mole. Avaliando a partida, pessoal, a gente vai fazer hoje uma análise em cima do que o Rogério fala, com em cima da realidade, aí a gente consegue analisar, vamos fazer uma análise diferente. Rogério Ceni, ele toca em um ponto que a chuva atrapalhou muito o time do São Paulo, que a chuva ela tende a atrapalhar, o campo pesado atrapalha o time mais técnico, o time que busca mais o jogo. Tudo isso é verdade. Agora eu só queria entender, Rogério, por que você realmente acha que o São Paulo é um time tão técnico, um time que teria mais alternativas? Qual alternativa? Já resumindo a partida, Rogério, o seu time com o campo seco, molhado, com o campo do jeito que tiver, pintado, qualquer jeito que o campo tiver, seu time só joga de uma maneira. Seu time é um saci canhoto. O São Paulo só tem uma alternativa, que é buscar a mesma jogada com o lateral, ou o Wellington ou o Reinaldo fazendo uma dupla com o Patrick. Time inoperante pelo lado direito, time inoperante pelo meio-campo, totalmente sem criatividade, pela insistência de você escalar sempre Rodrigo Nestor, que não consegue criar, não consegue chutar uma bola de fora, não consegue fazer absolutamente nada. O lado direito totalmente inoperante com o Rafinha, que não consegue avançar, segundo você marca muito bem, não consigo ver essa marcação toda também. Então, um saci canhoto. Então não sei se é exatamente a chuva que dá para colocar na conta da falta de criatividade do São Paulo. Agora que o São Paulo se impôs mais na partida do que o Botafogo, ok. Não estamos falando do Real Madrid, do Botafogo. E no final das contas, e um pênalti muito bem marcado desse zagueiro que para mim não tem a mínima condição de jogar no São Paulo, do Léo Pelé, o Botafogo ganha o jogo de 1 a 0. Você reclama bastante que foi a única bola que foi no gol do São Paulo. Que bola que foi também no gol do Gatito, Rogério? Com que bola que vai se o time não tem criatividade? Se o senhor Jonathan Calleri também, quando tá no dia deles, 850 impedimento e não se toca. A bola já é difícil de chegar, Calleri. Com você impedida, ela não vai chegar nunca também, tá? Então não tem nem muito que a gente destacar da partida. Outra partida horrorosa, decepcionante, com um time que se borra toda vez que tem uma decisão. Seja ela final, seja ela um jogo de 6 pontos, como era o jogo de hoje, para quem estava querendo sonhar com Libertadores. Na matemática dá ainda, porque o São Paulo permanece com 40 pontos, 11º colocado, mas na prática, você sabe, vai pipocar jogo após jogo. Infelizmente, a esperança do torcedor é essa, não é a esperança que a gente inventou. São relatos baseados no que vocês, jogadores do São Paulo, apresentam. Mas aí tem algumas coisas que chamam a atenção, Rogério, quero continuar falando contigo. Porque uma das perguntas, você foi questionado sobre os estrangeiros não entrarem. Eu vou te dizer uma coisa, ou esses caras estão com catapora, alguma doença que passa pra frente aí, ou não tem justificativa, meu irmão. O Bustos não jogar, o Galopo não jogar e o Ferrarese não jogar... Ah, Léo, você tá falando deles como se fossem o Messi também, né? O Lugano, o Raí em boa fase, aí no auge deles. Não, eles não são e nem serão isso daí.
Mas eles são também, gente. O Galopo, será que com uma sequência de jogo não consegue apresentar um futebol melhor do que o menino da lancheira? Você está conhecendo o canal agora, o menino da lancheira é o Rodrigo Nestor, que tem uma lancheirinha que contém dentro da lancheira um todinho geladinho, um pãozinho com Nutella e um livro de historinhas, tá? Só para você se familiarizar aqui, o menino da lancheira. Então será que o Galopo não jogaria melhor que o menino da lancheira? Será que o Ferrarese joga pior do que o Léo Pelé? Eu acho que o último minuto da partida te deu essa condição, né, Rogério? E ainda você fala de novo você chama o Léo Pelé de zagueiro construtor. Construtor do quê, Rogério? Construtor de gol do adversário? Construtor de falta que ele chega atrasado toda hora, é péssimo em bola aérea, é péssimo em tudo. E o Ferrarese é pior do que ele, porque não tá treinando bem. Então, Ferrarese, você tá treinando pior que o Léo Pelé? Você tá treinando pior do que o Rafinha improvisado? Pelo amor de Deus, Rogério, você tem muito a explicar. O Bustos tá tão mal assim, Rogério? Quer dizer, ele tá tão mal assim, como você falou no treino, a ponto de treinar pior do que o Éder e do que o Relâmpago Marquinhos, Marcos Guilherme? Você só pode estar de brincadeira, meu irmão. Você só pode estar de brincadeira, né? Você jogou futebol, você sabe muito bem que às vezes o jogador no treinamento é uma coisa, dá sequência pros caras jogar. Ninguém tá pedindo pra você tirar o Raí e colocar o Rodrigo Nestor. Né? Tirar o Raí e colocar o Galopo. A gente tá pedindo pra você tirar o Rodrigo Nestor. Ninguém tá pedindo pra você tirar o Lugano pra colocar o Ferrarese. A gente tá pedindo pra você tirar o Léo Pelé. E ninguém tá pedindo pra você colocar o Bustos em vez de colocar o Cristiano Ronaldo. Não, eu tô pedindo pra colocar o Bustos pra ver como é que é, em vez de colocar o Éder. Em vez de colocar o Marcos Guilherme. Então faça-me o favor com essa desculpa esfarrapada, Rogério. Então basicamente é isso, gente. Não consigo compreender a escalação, não consigo compreender as mexidas e o jogo do São Paulo com falta de repertório, uma única jogada. Tô dizendo que o problema é você, Rogério? Não. Acho que os jogadores são mais problemas que você, que é um bando de pereba medroso e bunda mole, tá? Mas vamos ainda falando aqui na linha do Rogério. Uma declaração dele chamou bastante atenção, porque o Rogério tá meio tripolar. Primeiro falou que ia sair caso o time perdesse a Sul-Americana, ou deixou muito a entender isso. Teve um momento ali de dupla interpretação. E agora o Rogério Ceni fala as seguintes frases. Na mesma entrevista coletiva, gente, abre aspas para o Rogério Ceni para contar dois trechos para vocês. Perguntado se fica, se sai em 2023, primeiro o Rogério falou que cada jogo a gente faz uma análise. Quando você ganha tá tudo bem, quando você perde é tudo ruim. O time controlou o jogo inteiro, no futebol não existe meio termo, ganhou tá tudo bem, perdeu tá tudo ruim. As avaliações estão baseadas em resultados, o que eu acho super normal, então a gente analisa jogo a jogo. Volta pra mim, a gente já volta pro Rogério. Aí dá a impressão que ele vai analisar jogo a jogo. Daqui a pouco ele fala que a direção pode, se quiser, mandar ele embora. O Rogério muito louco, né? Ele mesmo fala que sairia, agora analisa jogo a jogo e depois no final fala isso aí. Volta pro Rogério Ceni. Perguntado se gostaria de ficar até o final do contrato, ele fala: eu gostaria de cumprir até o final de 2023, mas tem uma multa bilateral para quem não cumprir. Ué! Multa bilateral, Rogério? Você quer ficar, então, decidido, você quer ficar. Em outro trecho você fala que fica fazendo o melhor até o final do ano. Então, a menos que a diretoria te mande embora, você fica até o final do ano. E você diz que quer cumprir. Então, a menos que a diretoria te mande embora, você é o treinador de 2023. Pronto, deu a resposta estranha. Uma resposta atrás da outra, bem incoerente uma com a outra, mas ok. Então tá, a diretoria fica com você até o final de 2023. Multa bilateral? Repito. Ué, como diz os meus amigos mineiros. Você não falou que se o São Paulo quisesse te demitir, você abriria a mão da multa? Agora você toca em multa bilateral? Rogério, cada hora você tá falando uma coisa, meu irmão. Você tá precisando de um remedinho, alguma coisa pra controlar aí? Não vou nem chamar a bipolaridade, a tetrapolaridade sua. Tá difícil de entender, hein, cara? Tá bastante difícil de entender. E entre tantas coisas assustadoras que você falou, você me parece perdido, inclusive na entrevista coletiva. Tá perdido na escalação, tá perdido nas substituições e tá perdido no pós-jogo agora. Mas você também falou o seguinte, e essa parte eu acredito em você pelo São Paulino que é, inclusive acho que seria a solução do São Paulo. Rogério Ceni falando que se pudesse compraria o São Paulo, últimas aspas pro Rogério Ceni do vídeo. Se eu tivesse 1 bilhão, 2 bilhões, compraria o clube. Sanaria todas as dívidas e administraria o clube.
Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, pode ter certeza que eu faria. E se eu tivesse todo esse dinheiro, eu investiria na marca São Paulo Futebol Clube. Mas não tenho essa condição. Rogério fala que ele gostaria de comprar o São Paulo se ele tivesse uma grana sobrando lá, a ponto de 2 bilhões mais ou menos para pagar a dívida, né? Investiria na marca, compraria o São Paulo e administraria o São Paulo. Aí é uma coisa que eu até trouxe aqui em outros vídeos, a gente até já discutiu, junto com os membros do canal. Aí acho que você iria para um lugar mais certo, viu, Rogério? Sempre achei isso. Rogério Ceni, presidente do São Paulo. Fica deixa aí, ó. Roberto Justus, que eu sempre sugiro aqui. Abílio Diniz. Ó, que tal, hein? Vocês formarem uma oposição aí junto com o Rogério Ceni, entrar no meio dessa política. Sei que alguns de vocês são inclusive conselheiros do clube, o próprio Rogério é. Rogério, presidente para administrar, vocês entram com essa grana aí. É uma ideia, hein? Rogério sai do banco, contrata um outro treinador, vai para a presidência, administra o clube, vocês investem dinheiro, São Paulo fica rico, ganha e vocês também. Tá na hora de ser montada uma oposição de verdade dentro desse São Paulo, não esse teatro ridículo que é. Então fica a dica aí, o Rogério não tem dinheiro, mas chegou a primeira vez que ele fala que administraria o São Paulo. Aí, Rogério, você teria o meu total apoio e acredito que da maioria dos São Paulinos para ser o cara a administrar esse clube. Então, alô, Abílio Diniz, Roberto Justus, que tal colocar dinheiro e fazer uma oposição de verdade com o Rogério Ceni, presidente do São Paulo? Utopia total, tá, gente? Isso não tá nem perto de acontecer. Isso é um protesto, um desabafo e uma ideia que o nosso querido Henrique Neto colocou e trazendo para vocês aqui, que é uma ideia excelente, por sinal, e já que, por coincidência, na entrevista coletiva o Rogério fala em administrar o clube, por que não, né? Então fica a dica aí. Galera, esse foi o vídeo de hoje, futuro do São Paulo bem complicado, inclusive o próprio Ceni fala que na natureza vai demorar muito se alguém não investir dinheiro, então a gente não sabe até quando a gente vai continuar com o nariz de palhaço. Triste demais. Pessoal, se possível, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações, me ajuda a chegar aos sonhos de 100 mil inscritos neste canal. Se você achar que o canal merece, like, inscrição e sininho. E eu fico grato e desejo que Deus abençoe a você que me ajudar dessa maneira, tá bom? E você que não ajudar, Deus abençoe da mesma maneira também, claro que sim. O Instagram, @SPFCLeoJesusOficial, e se inscreva no nosso canal Resumo Tricolor, que vai aparecer o cardzinho em um desses dois lados aí, beleza? Tem bastante live por lá, inclusive hoje deve ter às 18 horas, então fica atento que lá no canal Resumo Tricolor tem live pra gente conversar direto também. Grande abraço, fiquem com Deus, vamos São Paulo, não sei pra onde. Se depender de nós torcedores, para um lugar bom. Felizmente não depende muito da gente, por isso que ele tem ido na direção contrária. É isso aí. Tchau.